Sabe quando a gente guarda uma coisinha que incomoda? Aquela pequena irritação e pensa, deixa pra lá, pra não criar caso, principalmente com quem a gente mais gosta, né? Pois é. Hoje a nossa análise vai fundo nisso, partindo de uma ideia do livro Os 100 Segredos das Pessoas Felizes, do David Niven. É o segredo 24, que já começa provocando. Não finja ignorar as atitudes que incomodam nas pessoas a quem você ama. Então, o que a gente quer investigar aqui é por que essa tática do silêncio, que parece buscar a paz, pode, na verdade, segundo a pesquisa que o Niven traz, acabar minando a nossa própria felicidade e a saúde das nossas relações mais importantes. Será que esse silêncio pela paz funciona mesmo? Ou será que está sabotando a gente? Ok, vamos desempacotar isso. A ideia central que o David Niven apresenta, baseada em estudos, é que fingir que não tá vendo, sabe? Ignorar atitudes que incomodam em quem a gente ama é uma péssima estratégia para o relacionamento. Parece até o contrário, né? A gente evita o conflito para manter a paz. Mas parece que não é bem assim. Exatamente. É um paradoxo interessante das relações. O livro aponta que essa tentativa de preservar uma paz meio superficial, sabe? Ao fingir ignorar, na verdade, ela garante um conflito interno bem maior. E esse conflito guardado, ele tem duas consequências bem negativas que o Niven destaca. A primeira é o acúmulo. Acúmulo de ressentimento, de raiva. Pensa numa ferrugem silenciosa, que vai corroendo a relação por dentro, sabe? Mesmo que por fora pareça tudo ok. Nossa, ferrugem silenciosa. É uma imagem forte. É, porque você engole um incômodo hoje, amanhã, aí um dia explode por uma coisinha pequena. Ou então, vai se afastando devagarinho, quase sem perceber. E como que essa corrosão aparece no dia a dia, além daquela raiva guardada que a gente sente? Boa pergunta. Pode ser de um jeito sutil, sabe? Um distanciamento emocional, aquela falta de vontade de compartilhar as coisas boas, ou uma irritação constante com a pessoa, por motivos que parecem bobos. Às vezes até sintomas físicos, né? De estresse, de guardar essa tensão toda. Faz sentido. E a segunda consequência? A segunda, que também é muito séria, é que quando a gente silencia, a gente nega para a pessoa amada a chance de entender o impacto real do que ela faz. E aí tira dela a oportunidade de refletir, de mudar, de crescer junto com a gente na relação. É como se a gente dissesse, olha, prefiro que você continue me magoando sem saber do que ter uma conversa que pode ser desconfortável. Nossa, dito assim, é pesado. A gente priva a relação de um ajuste que talvez seja necessário, né? Exato, priva a relação de evoluir. Mas é importante deixar claro, né? A proposta não é sair reclamando de tudo, procurando briga por qualquer coisa. De jeito nenhum. A chave, segundo o Niven, é a comunicação. Mas uma comunicação feita com carinho, de forma amorosa, construtiva, sem usar a raiva, a agressividade como arma. Ele até usa uma expressão que eu acho muito boa. A ideia é que sejam duas pessoas administrando sua própria felicidade juntas. Que bonito isso. Uma parceria. Isso. Uma parceria ativa para construir o bem-estar dos dois. E aí a comunicação honesta, mesmo sobre as coisas difíceis, ela vira um pilar dessa construção. Não uma ameaça, entende? Entendi perfeitamente. E essa ideia de que o silêncio corrói e a conversa amorosa constrói fica muito clara num exemplo que o livro traz. A história da Mary e da mãe dela. A gente pode comentar um pouco? Claro. É um ótimo exemplo para ilustrar isso. Então, o livro conta que a Mary é cabeleireira, gosta do que faz, mas o problema era como a mãe apresentava ela para as outras pessoas. Dizia algo tipo, essa é a Mary, ela é cabeleireira, mas a Kim, que era a outra filha, trabalha num banco importante. E fazia isso sempre. Dá para imaginar o peso disso, né? Essa comparação velada. A sugestão de que um trabalho vale menos que o outro. Exato. E a Mary se sentia diminuída, sabe? Magoada. Como se a mãe tivesse vergonha dela. Mas, para não ter conflito, ela nunca falava nada. Engolia a raiva, a tristeza.
O resultado, ela ficava cada vez mais fechada perto da mãe, distante, se sentia meio deprimida mesmo perto dela. E a mãe, por outro lado, reclamava que a Mary andava desagradável, sem fazer a conexão, sabe? Sem perceber que os comentários dela eram a causa. Um ciclo vicioso clássico, gerado pela evitação. Uma evita o confronto para não piorar. E a outra não recebe o feedback e continua agindo igual. E as duas sofrem no processo. Uma desconexão total, alimentada pelo não dito. E aí a história tem uma virada, que é a parte interessante. Depois de muito tempo nesse ciclo, a Mary decide que não dá mais. Ela toma coragem e, no momento de calma, vai conversar com a mãe. Explica, sem acusar, como aquelas palavras faziam ela se sentir. E a reação da mãe é bem reveladora, né? Totalmente. A mãe ficou genuinamente surpresa, chocada até. Disse que não fazia a menor ideia do impacto daquilo, que tinha um orgulho imenso das duas filhas do jeito que eram e que jamais quis magoar a Mary. Olha só. Aquela conversa que a Mary tanto temeu foi o que trouxe o entendimento. Restabeleceu a harmonia entre elas. É uma ilustração perfeita do que a pesquisa citada pelo Niven aponta. Os estudos indicam isso. Pessoas que se sentem à vontade para expressar sentimentos, necessidades, seja para o parceiro, amigos, família, elas têm 40% mais chances de se sentirem felizes nos relacionamentos do que aquelas que evitam essas conversas. 40%? É muita coisa. É um número bem expressivo. Mostra o poder da comunicação honesta e, importante frisar de novo, feita com cuidado, com carinho. Não é só o que a gente fala, mas fundamentalmente como a gente fala. Faz todo sentido. Mas eu fico pensando, tem gente que pode pensar, tá, mas e se a outra pessoa for super defensiva? Mesmo eu tentando falar com jeitinho? Ou, e se eu tentar e a relação piorar de vez? Esse medo existe, né? Com certeza. O medo é real e a gente não controla a reação do outro. Não tem garantia que toda conversa vai ser como a da Mary e da mãe. Algumas pessoas podem sim reagir mal, ficar na defensiva. Mas a alternativa, que é o silêncio, como a gente viu, também tem seus custos. Custos altos e quase certos a longo prazo. O ressentimento, o distanciamento. Exato. Então a questão é escolher qual risco correr. O risco de uma conversa difícil que pode levar ao entendimento ou a certeza daquela corrosão silenciosa. E outra coisa, a forma como a gente aborda a conversa aumenta e muito a chance de uma boa recepção. E isso me leva a pensar numa coisa anterior até, o autoconhecimento. Antes de falar com o outro, eu preciso entender o que está pegando comigo, né? O que exatamente me incomodou e por quê? É tristeza? É raiva? Medo? Frustração? O que é? Ajuda muito. Ajuda a comunicar de forma mais clara, menos reativa. Se a Mary, por exemplo, tivesse explodido com a mãe, você sempre me diminui, a conversa ia por um caminho totalmente diferente, provavelmente. Provavelmente para briga. Sim. Mas ao identificar que se sentia triste e desvalorizada, ela conseguiu comunicar o impacto da ação da mãe nela, sem atacar a mãe diretamente. Isso facilita demais a escuta do outro lado. É sobre dizer, eu me sinto X quando Y acontece, em vez de você é a Z. E essa habilidade, né, de identificar a emoção, comunicar de forma assertiva, mas carinhosa, isso não nasce pronto. Muitos de nós aprendemos na vida a engolir sapos, vira um mecanismo de defesa, de adaptação. Exatamente. Para muita gente o silêncio é um padrão, um hábito quase automático. Mas a boa notícia é que, como outros hábitos, pode ser modificado. Comunicação assertiva e empática é uma habilidade que se aprende, se aprimora com a prática. E vale repetir, assertividade não tem nada a ver com agressividade. Certo. Não é impor sua vontade, é expressar suas necessidades, seus limites com respeito, por si e pelo outro. E pensando nos efeitos disso tudo, o livro não entra muito em neurociência nesse segredo, né? Mas a gente pode especular um pouco sobre o impacto físico, talvez? O estresse de guardar ressentimento versus o alívio de resolver as coisas? Podemos sim,
com aquela cautela de que é uma reflexão complementar, né? Mas a gente sabe que o estresse crônico, que vem de emoções negativas guardadas como ressentimento, raiva, ele libera hormônios como cortisol, que em excesso faz mal para a saúde física e mental. Uhum. Por outro lado, resolver conflitos, expressar sentimentos de forma construtiva, fortalecer os laços, isso pode estar ligado à liberação de neurotransmissores do bem-estar, da conexão, tipo a ocitocina. Conseguir se expressar e se sentir compreendida gera um alívio quase físico, sabe? Uma leveza. Tipo, tirar um peso das costas mesmo. Exato. O corpo sente a diferença entre a tensão guardada e a conexão que foi restaurada. Faz todo sentido. Então tá, vamos pra prática. Como é que a gente transforma essa compreensão toda em ação no dia a dia? Porque na teoria é lindo, né? Mas na hora H, com a emoção ali fervendo, a tendência de voltar pro padrão antigo é grande. Quais seriam os passos práticos? Ótima pergunta. O sucesso da conversa da Mary, por exemplo, não foi por acaso. Ela escolheu o momento certo, falou com calma, focou nos sentimentos dela. Podemos tirar algumas dicas daí e de princípios gerais de comunicação eficaz. A primeira é que parece óbvia, mas é crucial. Escolher bem a hora e o lugar. Nada de tentar ter aquela conversa no meio do supermercado lotado ou quando tá todo mundo cansado depois do trabalho, né? Exatamente. Buscar um ambiente tranquilo, privado. Um momento em que ambos estejam relativamente calmos, abertos para conversar, sem pressa. Isso já prepara o terreno para uma escuta melhor. Boa. E a segunda dica seria usar aquela linguagem do eu que você comentou, como a Mary usou. Sim, fundamental. A fórmula básica é: eu me sinto, diz o sentimento específico, quando descreve o comportamento de forma neutra, acontece, porque explica o impacto em você ou na relação. No caso da Mary, adaptando um pouco. Mãe, eu me sinto triste e um pouco desvalorizada quando ouço aquela comparação do meu trabalho com o da Kim na frente dos outros, porque isso me faz sentir que o meu esforço não é visto ou importante para você. Nossa, é bem diferente mesmo. Percebe? O foco está na experiência interna da Mary, no sentimento dela e no comportamento observável da mãe, sem julgar a intenção, sem rotular o caráter dela. Sim, é muito diferente de chegar falando, você sempre me compara pra me diminuir. Isso fecha a porta na hora, né? Fecha. Totalmente. O que nos leva à terceira dica, talvez, focar no comportamento, não na pessoa. Precisamente. Separar a ação que incomoda quando aquele comentário foi feito da identidade da pessoa. Você é insensível. Comportamentos podem ser ajustados. Rótulos sobre a identidade geram defesa imediata. Ninguém gosta de ser definido por um erro, por uma atitude que magoou. Verdade. E a intenção por trás da conversa, isso deve contar muito também, né? Conta demais. É a quarta dica. Entrar no diálogo com a intenção genuína de entender, de ser entendida e de fortalecer a relação. O objetivo não é ganhar a discussão, sabe? Não é provar que está certo ou fazer o outro se sentir culpado. A meta é achar um caminho melhor para os dois, juntos. E essa intenção transparece, né? No tom de voz, na postura. Transparece, na disposição para encontrar soluções, para ouvir. E por fim, talvez o mais difícil para algumas pessoas, estar realmente disposta a ouvir o outro lado. Essencial. Quinta dica: escuta ativa. Comunicação é via de mão dupla. Assim como a gente tem nossa perspectiva, nossos sentimentos, a outra pessoa também tem os dela. A mãe da Mary, por exemplo, não tinha intenção de magoar. Ouvir com atenção, sem interromper, tentando entender o ponto de vista do outro, mesmo que a gente não concorde 100%. É o que transforma um monólogo de queixas num diálogo construtivo. Perguntar como você vê isso, ou o que você estava pensando ou sentindo naquele momento, pode abrir portas que a gente nem imagina. Recapitulando tudo isso, então, a mensagem principal que fica dessa nossa exploração é que buscar a felicidade nas relações importantes não significa evitar qualquer desconforto. Pelo contrário, né? Parece que a verdadeira força, a felicidade, vem da nossa capacidade de navegar as diferenças, os incômodos, que são inevitáveis, mas navegar com honestidade, com respeito e, principalmente, com comunicação amorosa. A conexão genuína parece exigir coragem.
A coragem da vulnerabilidade, talvez. De mostrar o que nos afeta, confiando que a relação é forte o bastante para lidar com isso. Perfeitamente colocado. É a coragem de ser honesta sobre os próprios sentimentos, as necessidades, confiando na força do vínculo e na capacidade mútua de cuidado. Essa confiança, aliás, é a base de tudo. A gente confia que o outro se importa o suficiente para ouvir e a gente confia em nós mesmos para nos expressarmos de forma construtiva, sem atacar. É verdade. Isso levanta uma questão importante sobre como a gente nutre essa confiança no dia a dia das nossas relações, né? Fica então uma reflexão para quem está nos ouvindo. Que pequeno incômodo, ou talvez nem tão pequeno assim, pode ter sido deixado de lado recentemente em nome dessa tal paz superficial. Algo que talvez ainda esteja aí dentro, ecoando. Quem sabe uma conversa franca, mas cuidadosa, usando algumas dessas ideias, não seja o caminho, não para criar um problema, mas talvez para dissolver um que já existe em silêncio. E assim, quem sabe, abrir espaço para mais harmonia, mais felicidade genuína, na relação e na vida. E com essa provocação, a gente encerra a nossa exploração de hoje sobre a importância e a arte de comunicar o que incomoda naqueles que a gente ama.